segundo momento é um momento mais interativo, onde, na verdade, não há a intenção de problematizar no sentido pejorativo, né, de polemizar, mas no sentido de aprofundar algumas questões, de levantar aqui algumas coisas em conjunto, né, onde, na verdade, a gente vai tentar esmiuçar alguma questão que pode ser enunciada por vocês aqui presentes. E é claro que para iniciar, para incentivar, eu recolhi algumas perguntas que foram feitas via virtual para todos nós aqui, e que sobre as quais eu fiquei, inclusive, lendo e pensando, né, no sentido de a gente poder entender um pouco mais os temas que foram aqui elaborados, né? O Roque me disse que depois da ideia do eu não sei, tá tudo ok. Para mim também tá tudo ok, então... Não, ele botou logo, né? Um mecanismo de defesa, né? Para isso. Então, eu tenho algumas questões aqui que acho que eu vou socializar. Tem algumas que eu já discuti com o Garrido privadamente, com o Roque, com Marcos, e outras que foram enunciadas que eu quero, na verdade, a gente pode até, inclusive, contribuir um com o outro aqui, claro que priorizando a área específica de cada um. Eu vou tentar fazer, e meus colegas também, uma abordagem o máximo de objetiva possível para sobrar tempo para todos, para a gente não alongar muito nas respostas, né? Então, bom, essa questão aqui eu acho que é mais para o meu amigo Garrido, que diz o seguinte, eu até já discuti isso em uma exposição anterior. Em psicologia, Garrido, essa ideia do sujeito coletivo, do sentimento coletivo, psicologia das massas, é algo visto com muito cuidado por colegas e por estudiosos da minha área, porque normalmente a gente tem um receio da psicologia das massas, já que a psicologia tende a buscar do coletivo para o individual, a ideia dos trabalhos individuais, né? Do aprimoramento do sujeito, né? Mas a gente não pode desconsiderar a importância do coletivo, né? E talvez a área de Garrido lide de uma maneira muito mais direta com essa questão das massas. Em psicologia, a ideia do sujeito coletivo é sempre vista com um certo perigo. Por quê? Porque foi esse sentimento do coletivo que às vezes engendrou uma série de mecanismos complicados e destrutivos na sociedade. A gente pensa nos sentimentos nacionalistas levados a excesso, aí a gente pode citar o nazismo, né? A gente vê pessoas fazendo no coletivo aquilo que não teria coragem de fazer individualmente, né? E aí a gente pensa até no nosso cotidiano, quantas coisas no futebol, no esporte, que são feitas porque o indivíduo nas massas tem coragem de fazer aquilo que individualmente nunca teria coragem de realizar, né? Por isso que as teorias psicológicas tendem a focar do coletivo para o individual e não o contrário. Eu queria, na verdade, passar para você, na verdade, falar um pouco sobre isso, né? E a pergunta gira em torno do seguinte: considerando que o Espiritismo apregou a ideia de que o espírito não tem pátria, não tem nação, que pode reencarnar tanto numa nação quanto na outra, como é que fica essa ideia do sentimento de pátria, do nacionalismo levado aos excessos? E se você acha que o Espiritismo vem no sentido de enfraquecer esse sentimento ou vem transformar esse sentimento, como é que você vê isso? Eu vou deixar a questão aberta para que Garrido possa comentar. Bom, o espírito não tem pátria, sabemos, quando desencarnado. Mas quando encarnado, e sobretudo, como Carla falou, quando completamos o processo reencarnatório aos 7 anos, ali, a partir daquele momento, nós começamos a solver elementos do cotidiano, elementos históricos, elementos sociológicos que não são, como é que eu poderia dizer, deterministas para a formação do nosso caráter e do nosso comportamento. Eles não são deterministas, mas são fatores determinantes. Não são deterministas, mas são fatores determinantes. Então, o sujeito coletivo, ele acaba sendo historicamente construído por uma série de determinantes históricos. As condições econômicas, o processo de educação, o processo de formação do psique. Nós só podemos ofertar aquilo que nós temos dentro de nós para ofertarmos. Eu sempre digo, uma criança criada
ou crianças criadas em ambientes nocivos, corrosivos, coletivamente falando, numa favela, não é que ela será um marginal, não é que ela vai ser uma pessoa ruim, mas o convívio com experiências desse nível acaba contaminando o indivíduo, historicamente falando, contaminando o indivíduo para que ele acabe por cometer, não é, delitos e atos que em condições normais ele não cometeria. Interessante você fazer essa pergunta, porque ontem, coincidentemente, eu até bati uma foto que me comoveu muito. Vou até socializar com vocês, porque é um negócio interessante, né? E o Espiritismo sempre nos prova que nada, absolutamente nada no mundo é por acaso. Eu estava ontem com a minha família, aquele negócio ali, frango do balde do frango, não sei como é que chama aquele negócio. Do rio, não é? Frango do balde, né? Balde do frango, sei lá, não sei. O frango do balde, o balde do frango, não sei. Aqui, eu estou socializando aqui com os meus colegas, tá vendo? Aqui, podem olhar aqui, pode olhar, fica à vontade. Tinha uma criança lá, Rebeca, ela estava lá brincando com os brinquedinhos lá que tem nesse espaço e tal. E o meu filho de 4 anos socializou-se com ela e os dois começaram a brincar. E minha esposa começou a brincar com os dois e ela ria a beça, eles riam muito. E eu tive uma sensação, uma percepção diferente daquela menina. E eu perguntei à atendente, quem é essa criança? Ela é uma moradora de rua, ela vive ali na frente, numa barraca de camping, e os pais dela são drogados. Eu me perguntei, você está com fome, você quer alguma coisa? Eu quero batata frita. Eu já comi batata frita hoje o dia inteiro, vou comer só batata. Eu digo, tudo bem, eu como batata. E aí, quando a polícia parou em determinado momento e fez uma batida. Levou 2 pessoas no camburão, no fundo, enfim. Aí ela fez assim, olha ali meu tio policial, eu tenho uma raiva mortal de policiais. Se eu pudesse, eu mataria todos eles. Aí eu fiz, por quê? Não, porque os policiais, eles levam os meus amigos presos, eles levam os meus pais presos. E tem semanas que eu fico sem ver meus pais, porque os policiais levam os meus pais presos. E meu pai disse que policial não é boa coisa. Sempre que eu vi uma polícia, que afaste-me da polícia. E aquilo ali quase eu choro, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Ela é uma criança inteligente. Ela não necessariamente será uma má pessoa, mas observe como o meio está interferindo na formação daquela cidadã. A vontade que eu tive foi de pegá-la e levá-la para casa. Tem um filme, até um filme de comédia, mas que tem um fundo moral muito interessante. 2 bilionários fazem uma aposta, eles têm um executivo na empresa deles, eu não recordo-me o título da película, mas 2 bilionários fazem uma aposta de péssima monta. Eles têm um executivo muito bem sucedido na empresa deles e tem um mendigo que sempre fica pedindo dinheiro a eles. Então eles apostam $1 que são capazes de transformar o mendigo numa pessoa bem sucedida e transformar a pessoa bem sucedida num miserável. Aí um diz, não, isso não é possível, o cara que é bem sucedido, ele é bem sucedido por causa do talento e ele vai se dar bem em qualquer circunstância. Tudo bem, então retiraram tudo dele, o emprego, a casa, tudo, ele ficou sem absolutamente nada e transferiram tudo para o mendigo. O mendigo fez um sucesso extraordinário, revelando talentos que ninguém poderia mensurar que ele tinha, enquanto a pessoa bem-sucedida acabou revelando elementos da vida dele que ninguém seria capaz de imaginar que ele tinha. Sentimentos de vingança, de raiva, de ódio, não é? De tudo que você possa imaginar. Então, aquilo ali é uma lição, apesar do filme ser de comédia, a mensagem é muito interessante. Eu insisto, não é que o homem é produto do meio, mas o meio interfere para a construção do ser coletivo. Não é? Imagine uma reportagem, Meninos do Tráfico, um documentário. Uma criança sendo entrevistada de uns 14, 15 anos. E o repórter perguntou, quem é o seu herói? Ela aí fez, não sei quem, Paulão, que era o traficante da favela.
Aí o repórter fez, mas você não acha que você está com um referencial diferente de herói? Ele fez, não, ele é meu herói. E o repórter, por quê? Porque minha irmã estava doente e precisava comprar um antibiótico e minha mãe não tinha dinheiro. Ele foi até a farmácia e trouxe o antibiótico para nós. Ele certamente roubou o antibiótico, mas ele salvou a vida de uma irmã, de um ser humano. Na verdade, ele aproveitou-se da lacuna existente do Estado e da nossa lacuna para poder se autopromover naquela comunidade. E, efetivamente, para aquela criança, o referencial de herói passa a ser aquele indivíduo com valores morais desvirtuados, análise histórica a partir da questão material. Não é o Marx, que muita gente no Espiritismo não gosta, mas Marx tem algumas coisas sensacionais. Uma delas, uma das frases muito boas de Marx é quando ele diz assim: muitas vezes as condições materiais nos levam a ter e fazer determinadas ações que em condições normais sequer se passaria pela nossa cabeça. Então é nessa perspectiva que eu vejo a questão do ser coletivo. Bom, tem duas perguntas aqui que se casam e que podem ser feitas de uma só vez, para meu amigo aqui, Roque. Roque, a princípio, há uma consideração aqui de que nas obras de Dostoiévski, né, especialmente os Irmãos Karamazov recebeu um elogio rasgado de Freud. Freud achava que era a maior obra do século XX por conta daquela coisa dos irmãos na briga com o pai, e Freud trouxe isso muito para a psicanálise. Mas principalmente os Irmãos Karamazov, mas outras obras de Dostoiévski, ele questiona muito essa coisa da existência de Deus e chega a sugerir que a existência de Deus é uma espécie de freio moral, independente de questionar a eficácia ou questionar o mérito da existência de Deus em relação à moral, mas que é uma espécie de freio moral e que a inexistência de Deus viabilizaria qualquer tipo de repertório moral. Essa é a ideia que Dostoiévski em alguns momentos discute, né, como que Freud colocava isso na psicanálise, a ideia de que a criatura acredita num pai maior depois da frustração de perceber que o pai humano é falível e que cresceu e que entrou na vida adulta, né? Que é uma mentalidade de pessoas que são céticas, algumas que são nihilistas, né? E que não aceita a espiritualidade como fato real, mas como discurso para tentar dar sentido à vida humana e não necessariamente real. Não é o enfoque espírita. Mas Dostoiévski tem um momento da obra Os Irmãos Karamazov que ele chega a dizer o seguinte, que nós lentamente mudamos a figura de Deus que daria um sentido e que daria um freio à humanidade para outras figuras, como a polícia e a lei. A lei seria substituída, né? Então, e aí eu entro na questão que eu queria, na verdade, propor a você. Primeiro, essa questão de que, será que a lei realmente é suficiente para dar conta desse repertório moral da criatura e substituiria os elementos transcendentes e os elementos religiosos? E aí eu vou problematizar um pouco mais, dizendo o seguinte, nós sabemos, né, não apenas no Brasil, no mundo, né, mas no Brasil especialmente porque a gente está em contato maior, que o judiciário nos últimos meses, nos últimos anos, tem estado sempre em foque, né, e tem sido, inclusive, objeto de muita discussão. A atuação do magistrado tem sido vista quase como um Batman, assim, um Batman contemporâneo, né? Como se fosse algo que resolve tudo, um super-homem. O que é, para os especialistas, perigoso achar que está na mão do magistrado resolver todas as questões, né? Como também não está na mão só do executivo ou de alguém que a gente vai eleger em uma eleição e que vai dar conta dos nossos problemas. É difícil dizer isso, mas não vai. Né? Não vai. Embora a gente não negue a possibilidade de mudar algumas coisas. Mas a gente está num momento em que há uma espécie de credibilidade em relação ao judiciário, por conta de alguns acontecimentos que a mídia noticia. Leiga ou não a visão, mas há uma espécie de esperança em torno do judiciário para resolver algumas questões que são históricas no sentido de vício e que independe aqui de ideologia sociopolítica específica, porque isso é histórico. E a questão que eu levanto é que, na verdade, você comentou na sua exposição que a lei é o reflexo justamente do nosso nível de consciência e do nosso amadurecimento, e não o contrário. Não é o nosso nível de amadurecimento que reflete a lei. Porque se mas se um legislador for assinar uma lei dizendo a partir de amanhã todo mundo vai se beijar, vai ser fraterno, isso não vai mudar em nada, né? Uma lei em si mesma não muda em nada,
Vou dizer de uma maneira mais prática. Se a partir de amanhã o legislador assinar que o salário mínimo vai ser R$5.000, eu não sei se isso vai se viabilizar. Talvez sim, porque vai gerar um rebuliço coletivo muito grande. Ou a gente não vai sustentar. Quer dizer, o que eu quero dizer é que a lei pura e simples talvez não mude nem as criaturas internamente, nem necessariamente a sociedade. Talvez é por isso que a ideia ingênua dos apóstolos de colocar Jesus como sendo o chefe de um poder executivo diante de Roma e de Israel seria fadada ao fracasso, porque logo sofreria um golpe, porque a mentalidade coletiva não teria condição de abarcar a proposta do reino dos céus num poder executivo, né? Não haveria espaço consciencial, e Jesus sabia disso, né? E por isso a democracia, com todas as virtudes, tem os seus defeitos, porque a democracia que escolheu Barrabás, viu? Foi a democracia toda que levantou e escolheu Barrabás em detrimento dele, né? Foi a maioria. Mas eu queria que você comentasse, Roque, aí, inclusive trazendo, se você achar pertinente, aquela dicotomia do ativismo judicial e do legalismo, porque o leigo acha o legalismo algo necessariamente negativo, né? O leigo do jurídico, né? Que seguia a lei estritamente, mas por outro lado a gente vê o juiz que, para a mentalidade popular, é bom o juiz tomar decisões muito arbitrárias e muito pessoais, como sendo um herói, e isso tem um perigo do ponto de vista da estabilidade, né? Queria que você comentasse um pouco isso. Essa pergunta é porque nós somos amigos, viu? Imagina, viu? Vamos lá, eu vou começar com a primeira parte, e foram várias coisas, então se porventura eu esquecer de abordar algum ponto, então vocês me ajudem, por favor. Em relação ao Dostoiévski, a frase desse personagem Dostoiévski exatamente é: se Deus não existe, tudo é permitido. O que, em verdade, não contraria os dizeres evangélicos, né? Paulo diz em uma das suas famosas epístolas que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A religião serviria como freio moral, eu já vi algumas pessoas ateias dizendo que religião é adestrar pessoas e as pessoas não precisam ser adestradas. Bom, é um ponto de vista, né, de pessoas materialistas ateias que estão em sua fase de vida e, enfim, como eu digo, uma hora todo mundo passa pela sua estrada de Damasco e o despertar da consciência não necessariamente será nesta encarnação. Agora, a religião funciona como um freio moral, funciona como um adestramento. Bom, em geral, não é esse o papel da religião. Agora, a gente precisa respeitar, penso eu, o patamar e o degrau evolutivo de cada um e, sobretudo, as necessidades de cada um. Eu não me recordo se foi Flávio, acho que foi Garrido que falou aqui de outras religiões, acho que foi Garrido, né, que falou das pessoas que vão à igreja, diz, acho ótimo. Também, o que eu digo é o seguinte, né, qual é a melhor religião que existe? É aquela que te faz bem, é aquela que te transforma em uma pessoa boa, é aquela que faz bem a você, que ajuda você a se tornar uma pessoa melhor consigo mesmo e para com as outras pessoas. E cada um tem as suas necessidades. Então eu vejo pessoas, e eu digo isso porque eu tive uma experiência durante um bom tempo, atuando profissionalmente junto ao sistema prisional. E eu via pessoas que foram resgatadas de uma vida completamente desvirtuada, sob o ponto de vista moral e legal, por religiões. E adotaram dentro da sua visão religiosa uma visão que, penso eu, não é a que me apraz. Uma visão religiosa sectária, uma visão religiosa dogmática, uma visão religiosa de uma fé cega, mas uma visão religiosa que fez com que aquela pessoa que estava completamente enveredada no mundo do crime despertar para ter uma vida dentro de padrões que respeitava a legalidade, respeitava o outro dentro da sua visão sectária de mundo e que a tornou uma pessoa melhor. Dentro daquele seu contexto, a tornou uma pessoa melhor. Isso é bom? Eu penso que para aquela pessoa foi ótimo, foi excelente. Então, sinceramente, eu não vejo a religião como uma forma de adestrar, como uma forma de dar freio moral, como uma forma de compelir a pessoa a fazer ou deixar de fazer aquilo. Eu não vejo a religião dessa forma. Mas se a pessoa enxerga a religião dessa forma e isso faz bem àquela pessoa, sinceramente eu não vejo maiores problemas. Se a pessoa que pensa assim e que realmente entende que não precisa de religião,
não é o seu momento e adota um padrão de vida ético, moral, de respeito ao outro, ótimo, como disse Garrido, né? Quem precisa de médico, né? Os sãos não precisam de médicos, então cada um de acordo com aquilo que necessita para viver uma vida de bem consigo e de bem para com os outros. É por isso que eu tenho alguns amigos que são ateus, que eu digo às vezes para eles, você é mais cristão do que muitos cristãos que eu conheço, né? Alguns eu disse, você é mais cristão do que eu e do que muitos cristãos que eu conheço. Então, eu não vejo a religião dentro dessa perspectiva de apenas freio moral ou o que quer que seja. Mas se tem pessoas que assim enxergam e que faz bem para elas, ótimo, né? Não vejo maiores problemas. Agora vamos para a pergunta do amigo, né? A pergunta de amigo que me foi feita aqui. Eu diria que foi a pergunta de irmão, né? De Caio para Abel. Vamos lá. Vamos lá. Em relação a essa questão da evolução legislativa, eu penso que ela é mais dialética mesmo. Ou seja, eu penso que há determinadas situações em que a lei puxa uma evolução da sociedade. Em outros momentos, a lei é apenas uma evolução de uma dinâmica social que já existe. E eu exemplifico. Há alguns anos, né, há muitos anos atrás, ninguém usava cinto de segurança. E as pessoas repudiavam o cinto de segurança, achavam que era uma grande inutilidade, colocavam o cinto de segurança, se sentiam mal, se sentiam incomodadas, né? Aquilo me aperta, me oprime e tal. Veio uma legislação de trânsito punindo quem utilizava, quem trafegava sem o cinto de segurança. A nova geração já não consegue entrar no carro sem colocar o cinto. De onde veio essa mentalidade, essa evolução da mentalidade na sociedade? Veio da proibição acompanhada de uma sanção legislativa. Mas em contrapartida a gente citou aqui a Lei Áurea. Meu amigo Garrido, que é grande conhecedor de história, pode falar muito melhor do que eu, mas quando sobreveio a Lei Áurea, a quantidade de escravos no Brasil já era bem diminuta. Já havia uma conscientização, já havia a imigração, já havia o crescimento do trabalho livre. O preconceito, a discriminação continuava galopante, mas a quantidade de escravos era muito menor. Então já havia uma lei que refletia aquilo que já era uma dinâmica social. E muitas vezes nós vemos também uma lei que aqui no Brasil é engraçado que a gente utiliza uma expressão coloquialmente, né? A lei não pegou. Interessante, a lei, como assim a lei não pegou? Né? A lei não pegou, a gente tem lei que ninguém cumpre. A gente tem lei que ninguém sabe que existe, a gente tem lei que ninguém, a lei, aspas, não pegou. Ou seja, é essa lei desconectada com aquele atual momento da dinâmica social, e a gente tem até uma expressão jurídica para isso, né, que a gente fala em anomia social, né, ou seja, é uma ausência de norma social. A gente tem uma norma juridicamente falando, mas que ela, aspas, não pegou. Então, em verdade, essa evolução legislativa e essa evolução da dinâmica social, elas caminham uma relação dialética. Às vezes é a legislação que puxa uma dinâmica social, às vezes é a dinâmica social que faz com que a legislação apenas a reflita. E às vezes a gente tem uma legislação desconectada dessa dinâmica social, que a gente tem esse fenômeno da anomia. Bom, em relação ao ativismo judicial, eu recorro aqui a uma frase, Garrido citou Marx, que não é tão bem quisto assim por alguns, por alguns, né? Claro que isso, enfim. Eu não cito Marx, mas eu cito um marxista, né? Bertolt Brecht, que dizia, né? Pobre da nação que necessita de heróis. Eu não acredito nos heroísmos individuais, eu não acredito também nos heroísmos de um segmento do poder público ou um segmento exclusivo da sociedade, e eu há muitos anos não acredito em revoluções, eu acredito em evoluções. Eu digo há muitos anos porque, assim como o Garrido, eu também vim de uma base materialista, né? Ao contrário de muitos que às vezes descobrem a doutrina espírita proveniente de uma outra religião, eu não, eu vim de uma base bastante materialista, não era ateu, mas era extremamente materialista. Foi muito influenciado pelo materialismo dialético na minha formação universitária, mas enfim, e hoje eu, portanto, acreditava em revoluções,
Hoje eu não acredito em revoluções, eu acredito em evoluções. Então eu tenho um certo pé atrás com essa guinada puxada por uma pessoa, um pequeno grupo de pessoas ou por um pequeno segmento. Eu tenho minhas restrições a isso, mas realmente acho que, enfim, acho que tem muito a ser discutido aqui. Acho que o espaço seria muito exíguo para a gente aprofundar a reflexão. É por isso que eu deixo só a ideia em germe aqui, né? Perfeito, perfeito. Eu estou rodando, né, nas perguntas para que todos nós sejamos contemplados, né? Marcos, nas chamadas ciências naturais, né, biologia, física, a gente vê hoje na alta ciência, né, nas grandes discussões, a matemática sendo utilizada como ferramenta, porque está se chegando aí um momento, como diz Emmanuel, que a gente está desmaterializando tanta matéria, né, e que a mecânica quântica já lida com isso, no sentido de que há partículas que não são percebidas nem por microscópio, mas são concebidas por cálculos matemáticos. E há discussões muito sofisticadas, inacessíveis aos mortais, incluindo eu mesmo, que utiliza-se muita especulação matemática e abstrações, que é uma matemática muito mais sofisticada do que a matemática que nós, os leigos, conhecemos, né? E aí, é essa questão que eu quero propor para você. Tanto no sentido de aproximar-se das grandes verdades espíritas, né? No sentido de que, através de abstrações, para se compreender, inclusive, o campo da biologia e da física, o campo do aparentemente sensório, denso, compacto, que não é tão compacto assim, né? A mecânica quântica talvez seja o exemplo melhor, né? No sentido de estar desconstruindo tanto. A gente viu o bóson de Higgs, a gente está vendo outras subpartículas aí. A gente pergunta hoje, por exemplo, a um astrofísico do que é que o universo é feito, né? Aliás, é uma coisa interessante. Se um materialista do século XIX, da época de Kardec, que rejeitava o espiritismo, tivesse o mesmo discurso hoje, ele ia ser visto como obsoleto, démodé, pela própria ciência materialista, porque ele está ultrapassado até pela ciência materialista. O materialismo dele não tem espaço nem pela ciência materialista de hoje. Porque se pergunta, por exemplo, para o astrofísico hoje, de que é feito o astrofísico responde 4% de eletricidade, porque a eletricidade resume toda a matéria que nós temos, né? Ou seja, a matéria nossa irradia alguma coisa. Trocando em miúdos, eletromagnetismo. 21% da chamada matéria escura, que não se sabe o que é. E 75% de outra coisa que não se sabe o que é mais ainda, que é a energia escura, que preenche o universo. Ou seja, através de especulações matemáticas, está se chegando a conclusões que parecem assemelhar a uma matéria elementar, que Kardec utilizou a expressão fluido cósmico, fluido universal, né, como se queira, uma matéria elementar que está muito além, seria muito mais elementar do que os elementos periódicos da tabela periódica, e que Einstein, a princípio, rejeitou o éter, né, o conceito de éter, e a física hoje está resgatando esse conceito do éter, e supercordas, etc., que seria uma ideia, né, de uma matéria assim elementar. Mas, por outro lado, Marcos, a gente vê ideias materialistas sendo sustentadas através dos mesmos raciocínios matemáticos. O que é que eu quero dizer? Quando a gente vê, por exemplo, algumas explicações que parecem provar ou parecem defender o mundo espiritual e não é, quer ver uma coisa? A ideia de muitos universos não necessariamente está provando o mundo espiritual. Está tentando explicar o universo através de outros universos materiais. E tem espírita, às vezes, engolindo essa, achando que é uma maravilha, que está falando de colônia. Não, está falando de outros universos materiais, que são sofismas muito sofisticados da ciência materialista, utilizando, inclusive, argumentos matemáticos para continuar sustentando o paradigma materialista. Aí eu lhe pergunto, como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Louvado seja Deus. Até que horas? Termina que dia? Eu estou falando de depoimento. Vamos lá, eu vou tentar resumir, porque você colocou aí teses de mestrado, de doutorado, que a gente pode parar aqui para conversar bastante, né? Eu vou começar por uma coisa que você falou aí, da teoria das supercordas, a teoria das hipercordas, né? Que seria como se existisse uma densidade de cada matéria, que nessas cordas, quando elas fossem tocadas, toda a matéria, todo o universo se formaria a partir dessas cordas. E aí eu estou tentando simplificar ao máximo aqui,
Mas a base disso, na verdade, é o que está por trás dessa ideia da teoria das hipercordas? É um modelo físico-matemático para explicar o tudo, para explicar o todo. E aí entra o questionamento, inclusive, de Marcelo Gleiser, que é um físico, astrônomo, que ele coloca o seguinte: se nós ainda não descobrimos tudo, como é possível uma teoria que explique tudo? Não é? A gente tem um filme que fala sobre isso de maneira muito leve, que é A Teoria de Tudo, de Stephen Hawking, que fala sobre a história de Stephen Hawking, que eu indico a todos assistirem. Então, a questão do cálculo matemático, a questão da matemática dentro desse ambiente é: a matemática é um sustentáculo. A matemática, ela dá uma base teórica às comprovações que a física, que a química, que a biologia tem a contribuir com o nosso mundo. Não esqueçamos que a lei de Mendel é comprovação matemática, genética, não é? Quando a gente olha a física mecanicista de Newton, esse aqui é muito interessante, que eu acho que é interessante que eu vou falar, não sei se vai ser interessante para você, mas eu espero que seja. A teoria de Newton é uma teoria de forças. Ela coloca o mundo, coloca o universo como um organismo, e que essas forças se reorganizam formando esse organismo que seria o universo. Quando a física quântica ganha comprovações, ganha espaço, as leis da física newtoniana não se comprovam. E aí vem um princípio da incerteza de Heisenberg. Você não sabe onde é que o átomo vai estar, você não sabe em que espaço ele vai estar, a localização dele. Você diz: mas Marco, vem cá, peraí. Então você está querendo me dizer o seguinte: a gente estuda elétron, carga, tudo isso, e você está dizendo que na hora que o cara olha ali no microscópio eletrônico, que não se consegue ver, é por isso que existe o acelerador de partículas, você não consegue determinar exatamente aonde o elétron vai estar? Não. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. Então isso significa o seguinte, que é necessário muita matemática para se comprovar as coisas, mas você tem que tomar muito cuidado de que maneira essa matemática está sendo utilizada. Por exemplo, uma das ferramentas que tem um mau uso no nosso mundo é a estatística. Eu posso utilizar muito bem um dado estatístico para o lado que eu desejo, tá certo? Tudo vai depender da maneira. E aí vem um grande problema na ciência, que muitas pessoas acham que a ciência é simples, assim, ó, comprovei e acabou. Não. A ciência, ela traz consigo a percepção do cientista naquele ambiente, naquele momento. É por isso que as coisas cientistas mudam de tanto tempo. Vocês lembram da manga com leite? Que eu falei no início? Aquilo dali era um mito, que Garrido pode falar um pouco mais sobre isso, da época colonial, que o leite era um alimento extremamente caro e que a manga, vocês já perceberam que Salvador tinha muita mangueira? Quem nunca passou num local que tinha mangueira? Comida de escravo. Foi errado, Garrido? Comida de escravo. Não misture com leite, porque se você misturar com leite, fique tranquilo, você vai apanhar. Isso é um mito. E se fosse assim, a gente não tomaria milkshake de manga, não tomaria sorvete de manga, mousse de manga, delícia, né? Tá até na hora. Mas aonde é que eu quero chegar com tudo isso, Flávio? A formação da matéria e como o universo se formou são grandes questões para os físicos. Você foi no macro é o quê? De que maneira esse universo se organizou? Já se tem ideia de que o Big Bang não foi uma explosão. Ele, na verdade, foi uma junção de dois mundos que se colidiram, que se encontraram, dando origem a esse universo que nós enxergamos. Deixar bem claro isso, que a gente está enxergando a percepção que a gente pode ter e que a gente não tem a dimensão correta ainda. Mas um grande problema é de que maneira a matéria se formou. Porque há muito tempo se achava que um átomo, a palavra átomo vem de quê? Não divisível. Seria impossível uma divisão. Não é verdade? E aí
O átomo hoje tem N partículas. E uma dessas partículas, aí é que vem um detalhe importante, é o tal do bóson de Higgs, que muitos chamam ele de a partícula de Deus, só que foi uma grande jogada de marketing. Não é? A jogada de marketing é que o nome do livro não seria a partícula de Deus, seria a partícula amaldiçoada por Deus. Só que o livreiro, o rapaz do marketing disse, meu amigo, fique tranquilo, não vai vender. Tem que tirar uma... Não vai vender, vamos tirar essa amaldiçoada aí, a partícula de Deus. Mas finalmente, o que o bóson de Higgs ele faz? Ele dá origem à matéria. A essa matéria que nós vemos no mundo, ele é que dá sustentação, é ele que dá origem. E na verdade, Flávio, é aí que a gente tem que tomar um cuidado. Se fala bóson de Higgs, mas na verdade é campo de Higgs que está espalhado pelo universo. Voltando à ideia do éter. Voltando à ideia de algo que está espalhado por todo o universo, dando formação a esse universo que a gente enxerga. Vocês viram a coisa? Tá certo? E aí você para e pensa, ectoplasma é matéria? E espírito é matéria? Ontem eu estava vendo uma foto que Divaldo Franco recebeu uma rosa de estrela. Essa rosa veio do mundo espiritual. De que maneira essa matéria se formou? Eu não estou afirmando que é o bóson de Higgs, mas algo que, enquanto a ciência não colocar o seu olhar sobre um mundo espiritual, N explicações não serão dadas. E mais, se for percebida a intenção industrial para o mal, guerras, hoje eu tenho quase que certeza que a espiritualidade não irá permitir. Só será descoberto o que for necessário para o bem, já que nós estamos em processo de transformação. Muito bem, vejam que até a matéria ainda tem campos inabordáveis para nós, né? Por exemplo, a gente não sabe de que é feito o pensamento. Tem alguns autores que dizem que o pensamento é uma onda eletromagnética. Isso é poesia, porque a gente afirmar que o pensamento é onda eletromagnética é temerário. André Luiz, em Evolução e Dois Mundos, vai dizer: por enquanto chamaremos de apenas matéria mental, porque é inabordável para a ciência terrena. Matéria mental. É matéria, mas do que é feito, né? Carla, Kardec, em Obras Póstumas, ele tem um texto que ele fala sobre arte, e ele vai dizer o seguinte, que o ponto, resumindo, na verdade, é uma comunicação mediúnica de Rossini, aquele grande compositor italiano, o autor do Barbeiro de Sevilha e outros, né? E Rossini vai dizer que o ponto central da arte, principalmente a arte elevada, seria aquilo que ele chama de harmonia. E depois ele descreve dizendo que a harmonia é um sentimento, e que tem a ver, e aí essa harmonia, para alcançar a linguagem da arte, na sua maior excelência, tem a ver com essa sensibilidade tanto do compositor, como do intérprete, como do ouvinte, cujo meio é o ar, cujos mecanismos envolvem até o tímpano nosso, aí falando especificamente da música, mas que tem a ver com essa questão maior do senso de harmonia. E aí, juntando uma outra questão, por outro lado, a arte, você sabe melhor do que todos nós aqui, a arte movimenta forças psíquicas muito fortes, muito poderosas, né? Experiências psíquicas que a psicologia de Jung porque Jung se interessava muito pela arte, né, no sentido de tentar entender, tanto é que de todas as características psíquicas do ser humano, Jung dava a maior prioridade à criatividade. Ele dizia que a criatividade era uma força que precisava ser explorada. Nísio da Silveira, quando se comunicou com ele em relação aos desenhos que os pacientes fizeram, ele dizia que ali era uma espécie de tentativa de organização através da criatividade dos seus pacientes com alterações psíquicas, né? Mas enfim, voltando para a questão. Então a gente tem um sentimento de harmonia, né, que segundo Obras Póstumas é o ponto central da arte elevada, e por outro lado a gente tem essas forças psíquicas acionadas, que talvez, Carla, e aí me corrija se eu estiver errado, talvez é por isso que a gente vê muita gente do meio artístico não dando conta de movimentar essas forças,
E não é desconhecido de todos nós a frequência, você deve conviver com isso muito, a frequência de pessoas na arte enveredando para a droga, para uma vida desregrada, para excessos de toda sorte, porque acionar essa energia que existe dentro de nós, no campo artístico, deve ser um negócio complicado. E aí, só para concluir, eu lhe pergunto, a moral espírita, a ética espírita, pode ser uma bússola no sentido de ajudar o artista? Bem, aí pronto, aí você falou da lei, né, da ética, né, como pode ser uma religião qualquer. Né, tem muitos colegas, inclusive, né, que costumavam, né, consumir drogas e transformaram-se em evangélicos. E aí, né, há uma negociação muito mais palpável em algumas doutrinas, em algumas religiões, vou dizer doutrina, em algumas religiões, onde você barganha, né, com Jesus, com Deus. Então, o passado, vamos apagar aquele passado deletério, de drogas, de orgias, de excessos, né? E aí ele vem, não, Jesus tem uma missão para ver. Tem um grande amigo, conhecido até de todos, acho que não teria problema em dizer, Chechel, né, que foi da Timbalada, que realmente ele disse, Carla, era pelos excessos que eu cometi, era para ter morrido. Ele falava assim, e hoje ele é uma pessoa assim, muito excessiva, falando, nós fizemos um trabalho juntos no Recife, aí ele fala o tempo inteiro porque ficaram sequelas. Você que é psicólogo, você sabe que essas químicas, os excessos, as drogas, realmente elas afetam muito, né? Mas Jesus, eu ouvi Jesus disse, eu tenho uma missão para você. Então, quer dizer, se aquilo ali servir para meu colega, né, meu amigo, continuar, né, se distanciando desses excessos, ótimo, né? Mas o que eu fiz até uma palestra essa semana no Caminho da Luz, lá em Estela Maris, e aí sobre os princípios básicos da doutrina. E eu fiz para um público muito interessante, porque eram as pessoas da região, né, que iam pegar a cesta básica. Então elas fizeram uma negociação, grupo lá, vocês pegam a cesta básica, mas precisam assistir a palestra. Só recebe a cesta básica depois que... Aí falaram assim para mim, não, mas é claro, Carla, ninguém vinha aqui no centro. Só vinha aqui para o dia de pegar a cesta básica. E o nosso objetivo não é somente o assistencialismo, é a transformação das pessoas. Né? Então, o que acontece? Né, eu acho que a religião tem esse poder realmente, né, de tocar as pessoas, que nem sempre a música consegue, apesar dela ter um poder extraordinário, porque nós temos uma música muito vulgar, né, que vibra com os sentidos mais básicos, aquilo que eu comentei com vocês. Né, falam muito mal da ritmia, mas são exatamente aqueles mantras, aqueles toques de terreiro que fazem aqueles orixás se manifestarem, para vocês verem como a vibração da música é importante. Né? Tudo é a maneira como você usa o seu dom e o seu talento para fins edificantes ou não. Né? Então, o Espiritismo, no meu caso, né, eu sempre achei que nasci para transformar o mundo. Não sei se vou conseguir, talvez eu tenha que me unir aqui aos meninos para ver se eu faço uma contribuição mais efetiva, porque eles são estudiosos, não vai ter que sobrar para vocês. Eles são muito estudiosos, sabem muita coisa, e eu estou doida para aprender, né? Para poder dar consistência a essa arte que eu realizo. E essa fala também, né? Essa comunicação. Né? Quando você diz assim, como é que vira a partícula de Deus, são estratégias da comunicação. Né? De transformar algo que aparentemente poderia afastar as pessoas em algo que seja interessante. Quando você falou com ele da questão das massas, é o que usam muito na publicidade, né? Uma frustração. Então você tem um iPhone 5, você precisa do 6, é tudo linguagem, né? Não, compre batom, né? Então, e aí as massas, né? Existem a questão do herói que ele comenta, né? Então, quer dizer, aquelas pessoas que mobilizam as massas, que têm a oratória, o poder da oratória, não deixam de ser artistas e médiuns, né? Que podem usar essa oratória de maneira positiva, né? Falando de coisas que edifique, né? que oriente, que fale do bem, que estimule coisas boas ou não. E é isso que a gente vê na música hoje, no texto, né, das canções hoje em dia, que são muito rasteiras, são muito ruins. Mas é o Rossini que fala a questão da harmonia, né? Só que para você perceber esta harmonia, você tem que ter a sensibilidade suficiente para percebê-la.
E aí o Esteta coloca isso: vocês estão aí encarnados nessa matéria densa, nesse mundo corpóreo, vocês não têm ideia do que acontece, né, no espaço, na música celeste, na arte celestial, na arte que acontece no espaço. Alguns artistas, né, com seu desprendimento, em estado de êxtase e de criatividade, conseguem acessar este mundo. Muitos não conseguem dar conta. É que você fala, alguns enlouquecem. Nós temos várias histórias de artistas que chegavam a depressão, tentavam suicídio. Eu não tenho a memória tão boa quanto eles para fazer citações, mas temos aquele nosso artista plástico que arrancou a orelha. Van Gogh, pronto, isso, muito obrigada, professor. Van Gogh. Pois é, então, eles chegavam assim, tinham conflitos. A gente, quando assiste, né, os filmes e tem as biografias, né, muitos artistas, o próprio Beethoven, né, que chegou à surdez total, e ele realmente ele continuava ouvindo a música, mas não pelos órgãos, né, que nós possuímos no corpo físico, porque foi o que disse o Esteta, a Leon Denis, né? Na verdade, a percepção está no espírito, a sensibilidade está no espírito. E quando desencarnamos, ampliamos essa percepção. Mas enquanto encarnados, também podemos nos ajudar a sensibilidade desenvolver, mesmo encarnados. Alguns já possuem esses canais mais aprimorados, não dão conta, né? Muitos gênios faliram, né? Mas isso porque ser gênio não significa ser um espírito moralmente evoluído, né? Podem ser várias vidas dedicadas à música, mas com muitos problemas ainda a ajustar dentro da sua questão moral, né? Então eu acho que eu respondi tudo, né? Eu falei um monte de coisa aqui, é porque eu fico ouvindo todos esses meninos, eu fico assim inebriada. E eu chamo de meninos. Pode, só pra gente realizar. Vá. Essa questão da música, né, da harmonia e tal, da matemática, na Mona Lisa, aquela espiral que a gente mostrou, lembra no vídeo? Está dentro da Mona Lisa. Da Vinci utiliza aquela espiral na forma do desenho. Tá? E sobre a música, a escala musical que a gente tem, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, você essa parte. Muita gente não sabe, mas foi Pitágoras. Todo mundo só lembra de Pitágoras por causa de um maldito teorema, não é verdade? Eu não vou nem citar para ninguém ficar depressivo, mas esse teorema parece que, assim, que marcou Pitágoras, né? E quando você olha a vida de Pitágoras, alguns duvidam, inclusive, de que ele tenha realmente, efetivamente, demonstrado o teorema. Alguns acham que o teorema já tinha sido proposto. A única coisa que ele fez foi ter a capacidade, e talvez não tenha sido nem ele, porque existia, na verdade, uma escola. Os pitagóricos, não é? Eram pessoas que faziam parte, como se fosse de uma seita. E Pitágoras, quando ele faz a escala musical, é muito interessante. Me cobre, por favor, vou colocar um link no vídeo que fala arte matemática. E mostra como foi que Pitágoras fez. Ele foi dividindo a corda, pegando o tom, aí ele divide, pega o tom e aí vai. E aí, Flávio, você que gosta de música, tem os cantos gregorianos, os diávolos, que são situações em que aquela fração causa um tipo de som não muito agradável ao ouvido. Pitágoras desenhou tudo isso. Tá certo? Então, a matemática tá aí, né, gente? Muito bem. Bom, minha gente, a gente teria muito mais perguntas, né? Mas em função do adiantar da hora, só para você ter uma ideia, tem perguntas de psicologia da minha área, tem perguntas de política para Garrido, ideologia de esquerda-direita, do capital e da socialização, o fracasso de ambos os setores. Tem uma série de perguntas para Roque, para Marco também. Tem uma pergunta aqui para Marco, depois eu vou passar para você, para Carla também. Mas em função do adiantado da hora, a gente vai concluindo. Eu só vou citar aqui uma questão que eu vou responder rapidamente da minha área, que é uma pergunta que
Na verdade, eu não ia nem responder nada para mim, na verdade. Mas aqui é porque vale a pena a propaganda do vídeo que a gente vai lançar no Raciocínios Espíritas, né? A gente está trabalhando em torno dessa temática do capítulo 21 da obra Vida e Sexo de Emmanuel, e a pergunta é em torno desse capítulo. No capítulo 21 da obra Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, intitulado Homossexualidade, é discutido o caso de espíritos encarnados que, no périplo carnal, abusam do aparelho genésico através de experiências sexuais perturbadoras e que podem reencarnar no sexo oposto para vivenciar novas experiências sublimadoras. Nestes casos, e quando há uma inadaptação do espírito em relação ao corpo que escolheu, tende ele para a homossexualidade. É menos comprometedor vivenciar uma relação estável homossexual formando um lar baseado na monogamia ou optar pelo celibato com absoluto jejum sexual. O capítulo 21 da obra Vida e Sexo é um capítulo que aborda essas duas possibilidades de experiência. E Emmanuel coloca de uma maneira muito cuidadosa a experiência. E olha que esse livro foi psicografado na década de 70, onde não havia ainda a compreensão dos fenômenos sexuais, mais ainda a respeito da orientação sexual, né? Hoje, e a gente vai falar isso no vídeo, hoje com os avanços da sexologia e da psicologia, a gente percebe que Emmanuel foi certeiro em uma questão no capítulo, que hoje com os chamados 4 pilares da sexualidade humana, quem lê o sexólogo italiano Claudio Picasso, que aborda essa questão, vai ver que há ali 4 elementos que podem explicar a sexualidade de uma maneira bastante contundente e complexa, né? Porque a sexualidade, na verdade, hoje é entendida no fator biológico, o gênero, masculino ou feminino, o fator de papel social, ou seja, coisas de mulher e coisas de homem, uma mulher caminhoneira, um homem que é manicure, que não necessariamente tem a ver com a orientação sexual. Às vezes são papéis sociais que a pessoa exerce, que tem a ver com raízes, Emmanuel vai falar aí, que tem a ver com raízes espirituais, de condicionamentos psicológicos, mas não tem necessariamente a ver com desejo. E aí o terceiro fator que tem a ver com a orientação de desejo, chamado vulgarmente de orientação sexual, que é para onde a minha libido é direcionada, para o sexo oposto ou para pessoas do mesmo sexo. E o último item, que é chamada identidade de gênero ou identidade sexual, ou também chamado sexo cerebral, que tem a ver com como a pessoa se vê, que é nesse item que surgem as explicações sobre os transgêneros e assim por diante, que é como a pessoa se vê. E Emmanuel vai dizer que, sem citar esse nome, porque não havia na época, Emmanuel vai transitar por esses 4 elementos quando aborda a homossexualidade, falando que são ingredientes e itens de uma mesma realidade com maior ou menor intensidade. Mas para resumir e responder a pergunta de maneira resumida, poderíamos dizer o seguinte, que há casos de espíritos que estão vivendo a experiência homossexual, cujas raízes têm a ver com excessos nessa área, sim, Emmanuel vai dizer isso, com uma espécie de desbordar e agora volta para a reeducação, mas nem todos os casos são assim, nós não podemos generalizar. E o próprio Emmanuel cita um caso, quando ele diz o seguinte, há espíritos missionários que, por condicionamentos psicológicos, reencarnou 5, 10, 20 vezes em um sexo, e embora o espírito não tenha sexo, ele acabou se condicionando naquela polaridade, então o espírito reencarnou 10, 20 vezes como mulher. Então ele acaba internalizando, por causa dos hormônios femininos, da experiência como mulher, a experiência psicológica mais feminina. Ele tem uma inclinação mais feminina. Ou o espírito que reencarnou 20 vezes homem, e vem com condicionamentos psicológicos mais de homem. O fato de inverter a polaridade e reencarnar no outro sexo não necessariamente vai manifestar nenhuma tendência homossexual, nem uma tendência transexual, que seria uma intensidade maior, no sentido da pessoa tentar fazer até a cirurgia, porque fica incomodado com o corpo no qual habita, e aí é uma série de colocações que não tem tempo de a gente examinar aqui, mas pode ser, pode não afetar, ou pode não influenciar necessariamente a orientação sexual, mas Emmanuel vai dizer que há espíritos nobres que não necessariamente se excederam, e que solicitam reencarnar no corpo com o qual não se identificam tanto, por causa de determinadas tarefas que vão abraçar na Terra, que são incompatíveis com o matrimônio, o casamento e a constituição de família, e pedem para reencarnar numa polaridade invertida. Talvez Emmanuel esteja falando do próprio Chico Xavier,
que reencarnou várias vezes como experiência feminina, segundo os próprios amigos seus. Chico Xavier era uma sensibilidade feminina, né? Embora fosse másculo, embora mantivesse uma postura masculina, mas era sensível, era doce, era mais maternal, por causa dos condicionamentos que trazia, como Margaret Thatcher, a primeira-ministra britânica, que foi mãe de 3 filhos, se não me falha a memória, heterossexual, e, no entanto, tinha a mão de ferro, como se costumava dizer, do romantismo no piano do século XIX, que era doce, meigo, era sensível, e, no entanto, era heterossexual, teve vários relacionamentos sexuais com alunas, inclusive suas de piano. Então, eu estou fazendo essa consideração para dizer que não é tão simples assim, mas há casos em que o espírito reencarna por determinada tarefa, que Chico dizia, eu estou nesse corpo aqui porque as pessoas passam, olham e não dão nada, não acham nada de interessante, me deixam em paz para eu continuar minha missão, minha tarefa. E isso me defende um pouco dos arrastamentos, porque eu também sinto, eu também sou humano. Mas é claro que há casos que Emmanuel diz que o espírito exorbitou tanto naquela polaridade que ele é exigido voltar abruptamente e, por ter exorbitado tanto naquela área, volta com a preferência psicológica influenciando a própria experiência sexual. Quando ele acaba dando vazão no sexo e no corpo, a sua preferência psicológica, mais do que a realidade hormonal na qual ele está, surge o comportamento homossexual. O que não quer dizer que seja um comportamento reprovável pelo mundo espiritual. É uma experiência do espírito. O que vai contar para o homossexual, porque às vezes há inclusive discursos religiosos e até espíritas exigindo do homossexual uma conduta para a qual ele às vezes não está preparado. E eu vejo homossexuais dizendo, eu vou me matar. Eu disse, meu filho, é a solução que não soluciona. É melhor um outro caminho. É justamente a opção que não vale, se suicidar por conta de uma imposição, só porque a pessoa homossexual está vivendo uma experiência diferente, uma experiência psicológica diferente da nossa. Então, é óbvio que há casos em que o homossexual, por algum motivo qualquer que a gente não sabe, porque são motivações muito íntimas e da consciência individual, ninguém pode interferir nesse aspecto, opta por um jejum sexual, por uma experiência de abstinência completa. Em alguns casos é válido, porque está se educando, porque todos nós estamos nos educando. A educação sexual não é só para o homossexual, para não caracterizar um preconceito, é para todas as pessoas. E eu vou dizer mais, há uma obra de Filomeno de Miranda de 2005, Sexo e Obsessão, onde Filomeno de Miranda vai dizer o seguinte, olha que profecia que se cumpriu. Em 2005 ele dizia, nos próximos anos nós vamos observar o número de homossexuais aumentar vertiginosamente na Terra por causa dos abusos que nós, os heterossexuais, temos feito em relação ao sexo. E a gente viu isso nos anos seguintes acontecerem. O que não quer dizer, repito, que é uma experiência condenável pelo Espiritismo. O que o Espiritismo coloca, para não caracterizar um preconceito, é o seguinte, a pessoa não ser promíscua. Se a pessoa conseguir ter uma vida harmônica na monogamia, se a pessoa conseguir estabelecer uma relação estável de respeito por si mesmo e pelo outro, no corpo, ela está cumprindo o seu papel. Porque a gente não pode também exigir do homossexual um celibato que nem todo homossexual está preparado. Se os heterossexuais não conseguem, às vezes, não conseguimos, às vezes, a experiência do celibato, por que exigir do outro subir uma montanha para a qual a gente também não consegue? Então esse é um tema muito delicado, porque nós não sabemos os limites das forças alheias nessa área. O ideal é que a gente promova a ideia de não ser promíscuo, seja para o homo, seja para o hétero, seja em qualquer experiência sexual, até para não caracterizar uma discriminação. Meus amigos, estamos aí encerrando. Gostaria pessoalmente de agradecer ao pessoal da casa. Eu acredito que pelas perguntas e pelos temas aqui abordados, isso vale até para outros eventos, para outros episódios, a gente desenvolver isso, corrigir os erros, melhorar algumas coisas, aprimorar, mas, sobretudo, eu acho que esse tipo de interação pode nos ajudar a compreender melhor o Espiritismo, nessa forma interativa também. Há espaço para esse formato também. Gostaria de agradecer aos meus colegas, sem cuja presença não teríamos esse brilho que houve aqui. Agradecer aqueles que são da equipe do Raciocínios Espíritas que estão aqui. Não vou citar nomes porque posso ser injusto e esquecer algum nome. Então eu agradeço a todos
porque sem eles não estaríamos aqui registrando esse evento para depois ser socializado, sem nenhum interesse de qualquer natureza, a não ser divulgar a própria palavra da doutrina espírita. Dizer que até a próxima, se Deus quiser. Reservar espaço se meus colegas quiserem colocar alguma coisa, né? Algumas palavras finais, estejam à vontade. De minha parte, eu encerro os meus comentários aqui, pedindo desculpas por qualquer erro, por qualquer imprecisão, por qualquer tipo de falha de nossa parte que possa ter havido, deve ter havido muitas, e dizer até a próxima, se Deus quiser.